No vídeo anterior eu te mostrei facilmente como organizar seus arquivos digitais usando o método para. Mas como eu disse naquele vídeo, o método para é eficiente para aquele propósito, de organização de informação. Mas não é o melhor método quando o assunto é trabalhar e estudar focado. E não tem como falar de foco sem falar do método GTD. Ou então, em português, a arte de fazer acontecer. E é sobre isso que esse vídeo se trata. E antes da gente entrar no método em si, eu vou te explicar por que cientificamente ele funciona. O maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é foco é tentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso não funciona. No livro A Única Coisa, isso fica muito claro. O autor, com respaldo científico, ele trouxe um diagrama que mostra claramente quando a gente tenta fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, o nosso bloco de tempo, ou seja, o tempo que a gente leva para concluir uma atividade, ele leva entre 15, 20, 30 minutos a mais do que se a gente tivesse permanecido focado sem distrações e sem nenhuma transição de contexto. E segundo pesquisas, a gente leva entre 10 a 20 minutos para voltar a estabelecer o foco depois que a gente ou é distraído ou acontece algum tipo de interrupção quando a gente está trabalhando ou estudando focado. E eu não preciso nem de respaldo científico, a minha própria experiência nos últimos 5 anos já comprova isso. Toda vez que eu me distraio ou que eu sou interrompido, esse é o tempo médio que leva até eu estabelecer novamente meu foco. Então eu tento ao máximo reduzir essas distrações, reduzir essas interrupções, e só o fato de trabalhar em uma coisa por vez, estudar um tópico por vez e falar com você uma coisa por vez já me ajuda demais, tanto a ter foco quanto a te permanecer focado no que eu estou falando. Eliminar as distrações e as interrupções é só metade da equação. A outra metade tem a ver com o fato de tirar pensamentos intrusos da nossa mente. Segundo David Allen, esses pensamentos intrusos ele chama de tralha mental. Tralha mental é qualquer looping aberto, qualquer pensamento que nos incomoda, que ainda não foi esclarecido e nem menos anotado. E existe um princípio psicológico por trás disso. É chamado na psicologia de efeito Zeigarnik. E isso acontece toda vez que a gente tem uma tarefa inacabada na nossa mente. Ou seja, a nossa mente tem a tendência de se lembrar melhor dessas tarefas inacabadas do que aquelas que a gente já concluiu. Ou seja, a gente fica num looping mental mesmo. Eu preciso fazer isso. Preciso ir no mercado tal hora, preciso comprar tal item, né? Tudo isso fica na nossa cabeça. Isso atrapalha o nosso foco naquele momento. Atrapalha o nosso estado de flow, o nosso estado de presença. Enquanto a gente não aprende, não cria esse hábito de tirar esse pensamento intruso, transferir para uma caixa de entrada ou, sei lá, um caderno que seja, a gente nunca vai conseguir ter a mente clara como água, que é como David Allen define esse estado, né? Depois que a gente tira a nossa tralha mental, a gente vai ter um estado de paz, que nem um lago calmo mesmo. Então, antes da gente continuar a aplicar o GTD na prática, grave essas duas coisas na sua mente. Foco é uma coisa por vez. E todo pensamento intruso deve ser retirado da tua mente para que tu permaneça focado por mais tempo. Mas como eu disse já em alguns vídeos anteriores, todo método precisa de uma ferramenta que potencialize a aplicação dele. E eu já vou te adiantar que Notion não é a melhor ferramenta para GTD. Por mais que os vendedores de template criem templates chamadas de GTD, GTD no Notion, blá blá blá, fififi, o Notion não é a ferramenta mais eficiente. Ele pode funcionar? Pode. Você pode aplicar GTD nele? Pode. Mas eu não considero mais eficiente. Bom, isso aqui eu já mostrei em vídeos anteriores, mas não custa nada mostrar de novo, né? E em questão de segundos eu já tiro a ideia, a tralha mental da minha cabeça. Então, surgiu uma atividade, eu aperto Alt e Z, editar vídeo. Pode ser qualquer atividade, tá? Isso aqui é só um exemplo. Se eu quiser adicionar mais contexto, mais detalhes, eu aperto Tab e pronto, né? Já consigo até colocar na pasta do projeto correto, se eu quiser, por exemplo, dar uma navegada aqui rápida, ou então posso simplesmente na digitação apertar Til aqui e já digitar o nome do projeto, por exemplo, aí, ou coisas do tipo, né? Já vai aparecer na lista de projetos que eu posso colocar essa tarefa. Então, TickTick, Things, ClickUp, que tem essa função da captura global, por exemplo, no ClickUp, um Ctrl E, já vai ali rapidamente, eu já consigo capturar a tarefa também, certo? Então, isso é muito importante para a gente aplicar o GTD.
ok? O Notion não tem isso, Obsidian não tem isso, outras ferramentas não tem isso. Precisa ser um gerenciador próprio de projetos para tu de fato fazer as coisas, né? Não adianta tu usar um aplicativo que nem é um gerenciador de projetos para essa função. Aqui é a minha tela de bloqueio do iPhone, então aqui eu tenho duas opções, tá vendo? Eu tenho essa opção do Tiki-Tiki, que é para adicionar uma tarefa, eu tenho uma opção de áudio, que é do Tana Capture, e eu tenho uma opção que também é de texto do Tana Capture. Isso vai influenciar o tipo da informação que eu tiro da minha mente, ou seja, qual é o tipo de tralha mental que está na minha cabeça. Se for uma tarefa, eu clico aqui no Tiki-Tiki, por exemplo, ó, ele vai direto para a minha caixa de entrada. Com um clique só, eu consigo capturar o que eu preciso fazer, ou seja, editar o vídeo. Não preciso nem colocar data ainda, nem prioridade, só jogar aqui e pronto, voltar a fazer o que eu estava fazendo, né? Agora no Tana, por exemplo, são ideias que eu quero refletir depois, né? Eu posso vir aqui na captura de áudio, gravar o que eu tenho para fazer aqui rapidamente, às vezes eu estou na rua e veio um pensamento legal, uma ideia de conteúdo, ideia de anúncio, de projeto, algo do tipo, captura aqui rapidamente, pronto, já está na nuvem. Depois é só eu pegar lá no site do Tana mesmo, na minha conta, vai estar tudo lá para mim na minha inbox quando eu precisar. Outra captura rápida que ele tem é essa captura em texto também, em bullets. Rapidamente eu consigo anotar qualquer coisa, né? Então aqui eu posso aliviar a minha mente, por exemplo, né? Posso escrever em bullets, olha como ele é rápido, né? Colocar coisas aqui, colocar checkbox, ó. Super simples, consigo gravar um áudio rápido, já pegar algo aqui da minha galeria e colocar ali, né? Então, super rápido, essa é a captura atualmente, o método de captura mais rápido que existe, né? Esse aplicativo ele é imbatível para essa natureza de capturar coisas, de aplicar essa etapa do GTD no seu fluxo de trabalho e estudo. Bom, a primeira metade do GTD a gente já implementou, que era pegar essa tralha, colocar numa caixa de entrada, depois refletir sobre ela. Caso a gente não vá usar, vai para o lixo. Se for uma referência, já vai para algum dia talvez, que seria um gerenciador de gestão de conhecimento. Como eu já te mostrei, o Tana Capture, né? Eu uso para isso. E depois eu reflito se vale a pena colocar no meu cérebro digital ou não. Certo? Depois a gente tem que ir para a segunda etapa, que é de fato fazer as coisas acontecerem. A gente executar as coisas, tá? Então a gente tem que saber aqui, ó, se é uma ação que possui múltiplos passos, ela é um projeto. Então ela vai vir para cá, tá vendo? E aí a gente faz a lista de atividades, vai capturando as atividades. Se for uma tarefa rápida, que dá para fazer em até 2 a 5 minutos, faz, né? É muito mais fácil você fazer essa tarefa do que colocar numa caixa de entrada, depois ter que refletir de novo sobre ela, sendo que era uma tarefa rápida. Então se acostume a executar essas coisas rápidas assim que surgem para você, certo? Se você tiver equipe, você pode delegar isso aqui, né, para outra pessoa fazer. Então algumas atividades eu delego para a Fabi, minha sócia, fazer. Às vezes são coisas operacionais da empresa, vai para ela. Se não, sou eu que executo, né? E aí se for eu, a gente precisa trabalhar num calendário, né? Calendário para fazer em um determinado momento, ou então próximas ações para que eu possa fazer assim que puder com alguma atividade que eu ainda não tenho a data. Como que a gente pode aplicar isso dentro de um gerenciador de projetos eficiente para o GTD? Bom, primeiro passo aqui dentro do gerenciador de projetos, no meu caso é o Tiki-Tiki, né? É analisar o que eu capturei aqui nessa caixa de entrada. Então dá para ver que eu tenho 9 atividades para refletir, para esclarecer, para colocar, dar uma organizada nela para saber se eu vou executar ou não, certo? Óbvio que aqui tem 5 que já foram concluídas, então não preciso me preocupar com ela. E aí eu tenho 9 a fazer. Então eu tenho 2 atividades em atraso. O que dá para fazer aqui, por exemplo? Reagendar, certo? Se está em atraso e eu ainda não fiz, eu posso puxar essa atividade para hoje, que é uma atividade que dá para fazer hoje. Comprar antipulgas para uma gata também é fácil de fazer, né? Dá para trazer para hoje. Mais tarde, por exemplo, são as atividades que já tem data, né? E não pertence a nenhum projeto. Por exemplo, isso aqui é só uma coisa pessoal que eu estou fazendo, então eu posso deixar aqui na caixa de entrada. E as coisas sem data provavelmente são as coisas que eu capturei
e ainda não refleti sobre, né? Então eu só tirei a tralha mental da minha cabeça. Por exemplo, isso aqui é só um pensamento que surgiu. Cara, será que eu faço um desafio de criatividade pra galera? Um desafio de projetos, por exemplo, criar um projeto do zero? Dá para fazer esse tipo de desafio. Criar quiz para a galera saber qual aplicativo de projetos ela escolhe. Tudo isso são ideias bem legais. Então o que eu posso fazer? Criar uma lista de projetos, porque são coisas que são conjunto de atividades, né? Que eu posso introduzir aqui na Alma para que a galera engaje, para que a galera entenda a minha metodologia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas atividades aqui, ó. E aí, o próprio Tiki já dá algumas ações que eu posso fazer em bucket, né? Ações em conjunto que eu posso fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mover para uma lista de projetos. Então, a lista de projetos que eu vou fazer é desafios. Eu vou colocar aqui eventos. Vou colocar desafios Alma, certo? Então, aqui não tem nada. Essa lista de projetos ainda não tem. O que eu vou fazer? Eu vou criar essa lista. Desafios Alma. Agora é uma lista de projetos, certo? Posso colocar qualquer coisa aqui. Então, sei lá, vou colocar memo aqui só para aparecer essa lista, como se fosse uma lista para você fazer. Coloco na pasta ali da Alma. Pronto, né? Agora já tenho essa lista aqui. E aí eu vou lá na minha caixa de entrada, vou pegar aquelas ações aqui e só mudar. Agora eu posso colocar desafios Alma. Pronto, né? Agora eu já esclareci, ou seja, o que era aquela tralha, o que eu posso fazer com ela. Então eu movi ela para um projeto que agora eu posso acionar. Quando chega nessa etapa de acionar, deixa eu só colocar aqui e esconder aqui para você. A única atividade que eu tenho que fazer é colocar num calendário, né? Colocar uma data que é para que eu possa executar. Então eu posso vir aqui no meu calendário, na minha visualização em agenda, pegar a semana que vem, isso aqui eu faço todo domingo nessa revisão semanal, ver semana que vem e achar uns bloquinhos que eu possa executar, né? Por exemplo, aqui na 1h, ó, tem um bloquinho livre ainda. Aqui às 3 da tarde também sobrou esse bloquinho que eu posso fazer alguma coisa. E aí eu vou encaixando as atividades. Esses bloquinhos que já estão aqui preenchidos no meu calendário é minha rotina de produção, né? Isso aqui eu nunca mexo. Sempre tem um horário reservado. Aí as atividades de projetos eu vou colocando nesses espaços. Ó, o período da manhã, por exemplo, está totalmente livre, né? E aqui eu posso colocar várias atividades de projetos. Então eu posso pegar essa atividade aqui agora, do desafio de criatividade, e eu vou colocar que eu vou criar o desafio de criatividade, né? E aí eu posso colocar subtarefas, mas por enquanto eu só vou agendar essa atividade. Então eu posso colocar aqui num período da manhã, né? E aí eu venho aqui, coloco na quarta-feira. Digamos que eu vou fazer na quarta-feira, tá? Próxima quarta. E aí eu posso vir para o meu calendário só para ver o melhor horário de quarta para agendar isso aqui. Tá vendo que ele fica aqui em cima, né? E aí é só puxar aqui e ver qual período do dia. Eu posso fazer aqui às 8, né? E aí eu posso pôr o tempo que vai levar, mais ou menos. Aí eu pego aqui, ó, posso puxar das 8 até as 9, 1h para fazer esse desafio, né? Aí dá para eu pensar, colocar atividades, como que eu vou fazer esse desafio, será que vai ser um projeto ou coisas do tipo. Então é assim que a gente pratica o GTD com eficiência, nessas duas etapas. Ter aplicativos capturadores rápidos de insights e tarefas, depois a gente refletir na nossa caixa de entrada, todo fim de semana, dar uma avaliada no que pode ser feito na semana, traz para cá, coloca uma data naquilo que você vai se engajar na semana, e aí dentro do teu calendário você vai colocando os bloquinhos de tempo para que tu consiga progredir na tua semana. O método GTD, assim como o método PARA, ele tem seus prós e contras. E eles têm o melhor potencial para ser aplicado. No caso do PARA é na organização, no caso do GTD é para que a gente alivie o nosso caos mental, tire esses pensamentos intrusos da nossa mente, para que a gente consiga permanecer focado por mais tempo e tenha um estado de presença maior nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar, no nosso dia a dia.
Mas ainda falta um método, que é o meu método APEG, de crescimento pessoal contínuo, onde eu peguei o que faltava no método PARA e no método GTD e complementei com um método ainda mais profundo para que a gente atinja consistência, para que a gente tenha um planejamento de vida ainda mais completo, ainda mais claro, e a gente saiba exatamente o que fazer no dia a dia. Então eu classifico o meu método como o melhor para priorização e planejamento de vida. E eu vou te mostrar no próximo episódio. Mas para que tu não perca isso, você precisa permanecer conectado comigo. De preferência em todas as redes sociais, né? Aqui no YouTube, no Instagram, que eu posto conteúdo diário lá, notícias. Eu mando uma carta essencialista toda segunda de graça no seu e-mail às 6h45. É só clicar aqui no link da descrição e se cadastrar. É o melhor jeito de tu receber minhas melhores reflexões. Quando sair vídeo novo eu te aviso lá. Então permaneça conectado comigo, que eu sempre vou trazer valor para sua vida nessas áreas de gestão do conhecimento e gestão de projetos e um sistema de produtividade essencialista. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo episódio.